Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Vamos começar mais um Conecta Terceiro Setor, um espaço de muito aprendizado, super bons papos sobre o desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil, o nosso querido terceiro setor. E é um texto que eu sempre falo, você que já nos acompanha já sabe, mas para você que está chegando, só uma pequena definição. O primeiro setor é o governo, o segundo setor as empresas e o terceiro setor as associações, fundações, organizações religiosas, movimentos sociais, coletivos, enfim, todas aquelas pessoas, aquelas instituições que trabalham todos os dias para a construção de uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais solidária. E aqui no Conecta Terceiro Setor, uma iniciativa da Fundação José de Paiva Neto, a gente apresenta justamente o trabalho dessas organizações, dessas instituições, para que sirva de exemplo para todos nós. E outra coisa que eu sempre falo aqui, a gente aprende muito com os nossos convidados também. Então, antes de passar a palavra para a nossa convidada de hoje, eu gostaria de agradecer você pela sua companhia, pela sua audiência aqui em mais esta entrevista e também te pedir para que você compartilhe esse vídeo com todos aqueles que precisam aprender e saber ainda mais sobre o trabalho do terceiro setor. Vamos fazer juntos uma verdadeira corrente do bem, né? Disseminando informação para que a gente realmente possa ter o nosso terceiro setor mais valorizado. Vamos conversar hoje com Andréia Matsui. Andréia, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a vocês pelo convite, agradeço demais. Vamos lá, então, começar com um pedido que eu sempre faço. Por favor, se apresente à vossa audiência. Bom, olá todo mundo, eu sou a Andréia Matsui, eu sou a CEO da Generation aqui no Brasil. Eu sou de São Paulo, acho que meu sotaque denuncia um pouco. Eu sou engenheira de formação e me apaixonei pelo mundo do impacto, principalmente porque eu fui muito transformada. Minha própria trajetória de vida foi muito transformada por oportunidades, tanto de estudo quanto de trabalho. E eu decidi que eu queria dedicar minha vida a poder oferecer isso para outras pessoas numa escala maior, na escala que o nosso país merece, né? E aí, nessa minha trajetória de carreira, ou em busca dessa missão, eu encontrei a Generation e cá estou há 1 ano e meio. Muito bem, muito bem. Então, tem como ter carreira no terceiro setor de fato? Tem, muita. Que bom, que bom. Fala um pouquinho da Generation, o que é, o que faz. Legal. A Generation é uma organização internacional que foi criada há 11 anos atrás, cuja missão é promover mobilidade socioeconômica durável para as pessoas que a gente impacta, e a gente faz isso por meio de formações para o emprego, né? Formação, qualificação profissional. E a gente uma das premissas mais importantes do nosso trabalho é fazer isso sempre alinhado com as demandas do mercado, para garantir que a pessoa que se forma nos nossos programas, de fato, tem chance de conseguir um emprego, que é o nosso principal indicador, é a nossa principal entrega de valor para a sociedade enquanto uma organização social, né? Ela foi criada no mundo, mas no Brasil veio em 2019, então temos 6 anos de atuação aqui no Brasil, fazendo formação para pessoas que ou estão fora do mercado de trabalho e querem entrar, ou pessoas que estão em empregos com uma renda muito baixa e querem, né, melhorar, ou até pessoas que estejam na informalidade e queiram adentrar no mercado de trabalho formal, né? O nosso maior sonho é que essas pessoas consigam entrar no mercado de trabalho e consigam desenhar uma trajetória, né, de crescimento profissional. Esse é o nosso trabalho. Você falou a palavra indicador, né? Vamos conversar sobre isso um pouquinho? É um assunto que é muito importante para as organizações do terceiro setor, até mesmo para ter uma conversa justa, interessante, justa não, mas interessante com o doador, o investidor social, é a medição de impacto. Então, vamos começar do início. O que é medição de impacto? Olha, Débora, para mim, mais do que a gente ter um indicador, uma forma de reporte para o investidor, para a pessoa, para o doador, né, para a pessoa que apoia o nosso trabalho, é mais para a gente mesmo também, né? É importante a gente saber se o que a gente se propõe a fazer enquanto missão, se ela de fato se realiza, né? Então, mais do que ser um instrumento de reporte, ele é importante para guiar você enquanto organização, se você está no caminho certo, ou se de repente você precisa melhorar a forma de atuar ou de fazer as coisas, para entregar a tua missão enquanto organização, né?
Então, para mim, é a entrega ou a confirmação de que o teu propósito está sendo concretizado. E, obviamente, isso ajuda do ponto de vista do financiador também, sem dúvida nenhuma, né? Que acho que a maior parte das pessoas tem como olhar a medição de impacto para fins de algum tipo de reporte. Mas, na verdade, eu acho que é uma visão até mais ampla do que isso, é realmente entender se a gente faz o nosso papel que a gente se propôs, né? Quando a gente criou a organização, que é quando você desenha a tua missão, né? Então, é a forma de confirmar a entrega do teu impacto, da tua missão. E como que a gente pode confirmar? Olha, a gente precisa ter muito claro o que você quer enquanto missão, né? Então, na Generation a gente fala da mobilidade socioeconômica. Então, o que é a mobilidade socioeconômica? Então, acho que vale, a partir da missão, ir destrinchando o que é essa missão até você chegar num indicador de forma mais concreta, né? Então, a gente normalmente deixa palavras muito bonitas na missão e às vezes isso desconecta um pouco do dia a dia, da realidade do dia a dia. Tá bom, mas o que isso significa de verdade, né? Então, no caso da Generation, dando exemplo da Generation, a gente fala sobre mobilidade socioeconômica, que é um termo de boca cheia, né? Bonito. Mas o que isso significa na prática, né? Então, acho que vale um trabalho interior de entender para dentro da organização o que aquilo significa e de que forma você consegue medir e confirmar, né, o teu impacto. Então, no nosso caso, um dos indicadores é o emprego, né? Então, a gente acredita e defende que a pessoa, quando consegue um emprego, ela é capaz de ter essa mobilidade socioeconômica, ascender economicamente e socialmente também. Então, o emprego é um indicador. Poxa, então, quando eu formo uma turma, eu quero saber quantas pessoas daquela turma a gente conseguiu ou conseguiram um emprego com o nosso apoio. Então, esse é um indicador forte. Além disso, não basta só um emprego, preciso saber o nível de renda, né? Então, acho que ao você ir entendendo cada vez mais o teu trabalho, as pessoas que você impacta e o tipo de transformação que você quer que esse público tenha, você consegue se conectar à tua missão, que está com aquelas palavras muito bonitas, mas você faz essa conexão entre o dia a dia, né, o trabalho do dia a dia que você e sua equipe fazem, com essa entrega de missão que foi desenhada com essas palavras muito bonitas. Mas, para mim, é essa conexão entre o que você faz no dia a dia e a sua missão. Então, quanto mais a gente faz esse trabalho de entendimento do que você faz e que tipo de resultado, impacto que você quer ter a partir do seu trabalho, isso ajuda a desenhar um pouco a tua medição de impacto. E é para todas as organizações ou só para médias e grandes organizações? Não, eu acho que é para todo mundo, né? Agora, existe graus de maturidade na jornada de medição de impacto, né? E eu costumo dizer que essa jornada ela não tem fim. Não tem um momento em que você fala, agora tá perfeito, tá ótimo. Acho que a gente está sempre nesse caminho em busca de melhorias dentro do seu processo de medição e avaliação de impacto. Mas eu também costumo dizer, eu no meu primeiro emprego tinha um chefe que falava assim, Andréia, o ótimo é inimigo do bom. E antes feito do que perfeito, né? Então, às vezes, a gente fica um pouco preso no que é o perfeito, no que é o estado da arte, e a gente vê grandes organizações que são, né, referências em avaliação de impacto, e a gente lá, né, na nossa organização, sei lá, comunitária, normalmente, né, e enxerga esse estado da arte como realmente um objetivo impossível, porque está muito longe. Mas, na realidade, dá para começar pequeno, né, e acho que esse é um pouco da provocação que eu venho, né, fazendo cada vez mais para outras organizações, que antes de mirar no perfeito, né, no estado da arte, vamos fazer o que é possível ser feito, né? Que tipo de indicador você consegue acompanhar, dado o teu contexto, as suas limitações, seus recursos financeiros, humanos que você tem na sua organização? E parte dali, né? Eu acho que tendo um processo contínuo de olhar para esses indicadores, de entender o que é possível ser feito e que melhoras você consegue fazer a cada período, a cada ano, né? Então acho que esse ano eu consigo fazer um pouquinho mais, eu consigo pegar esse indicador a mais. E aí você vai numa trajetória de estar sempre
melhorando esse processo de avaliação de impacto, mas tem que começar por algum lugar e tudo bem começar pequeno, porque todo mundo começa uma jornada, né? E como eu falei, é uma jornada sem fim. Então, quanto antes começar, melhor. O indicador indica, né? A palavra mesmo já diz. Mas é necessário, é preciso ter milhares de marcos, de indicadores? Se sim, por quê? Se não, também por quê? E de quando em quando tempo é bom fazer essa medição, né? Essa avaliação do trabalho que está sendo realizado? Olha, a resposta não vai agradar, mas depende de muitas coisas. Então, assim, eu acho que depende como eu falei, do grau de maturidade da organização. Então, quanto mais maduro você vai ficando, mais novas perguntas você vai se fazendo. Então, eu vou dar um exemplo. No nosso caso, como eu falei, emprego. Então, quando a gente forma uma turma, a gente quer saber quantas pessoas dentro daquela turma conseguem um emprego. Aí você começa a monitorar esse indicador. Aí você fala, nossa, que legal, tem, sei lá, 50, 60, 70, 80, 100% da turma conseguir emprego, que ótimo. Mas aí, se você é uma pessoa curiosa e o ser humano é um ser curioso, aí você começa a se perguntar, mas que tipo de emprego? Onde as pessoas estão trabalhando? Qual é o nível de renda delas? Mas é CLT? Tem benefícios? O que é um bom emprego? Então começa a gerar um monte de dúvidas, perguntas, curiosidade mesmo que você tem a respeito da pessoa que você impactou, que vão gerando a necessidade, obviamente, à medida em que você vai amadurecendo enquanto organização nessa sua jornada de medição, que te fazem querer fazer mais perguntas. E aí eu brinco que é o buraco do coelho, né? Da Alice no País das Maravilhas, né? Você entra e não sai mais de lá. Mas assim, tudo eu acho que é um movimento de você querer entender mais sobre o que acontece na vida da pessoa que você impacta, né? Então, fazendo esse paralelo, eu diria que as organizações, por menor que sejam, precisam ter algum tipo de indicador, por mais simples, básico ou até rudimentar que seja. E aí, à medida em que você vai conseguindo se estruturar um pouco melhor, enfim, ter mais recursos ou mais time, etc., você vai conseguindo fazer outras perguntas, que aí nesse exemplo do emprego é isso, que tipo de emprego? Qual é a empresa que ele está trabalhando? É uma empresa grande ou uma pequena empresa? É um trabalho temporário ou é, de fato, um emprego permanente? Então, aí vão surgindo perguntas que são importantes também para você entender o grau de transformação de vida que a gente tem na pessoa que a gente impacta. Então, é uma jornada, né? E isso depende o que você quer descobrir enquanto organização e, obviamente, a sua capacidade de executar essa medição, né? Eu vou te fazer uma pergunta, mas não é para te colocar na parede, não, tá? Não, tranquilo, estamos aqui para isso. É uma organização que trabalha com primeira infância ou educação, que não tem o retorno tão imediato do apoio que ela fornece ao beneficiário final. Quais indicadores ela poderia ter ali no dia a dia dela, por exemplo? Olha, curiosa a sua pergunta, porque antes da gente eu trabalhava numa organização que fazia educação básica também, né? E lá a gente monitorava, além dos resultados mais concretos, né? Então, capacidade de alfabetização, né? Leitura, escrita, ou raciocínio mais lógico, início de um pensamento matemático e tudo mais. A gente também capturava melhorias socioemocionais no aluno também. E isso você tem um impacto, né? E tem estudos que comprovam o impacto disso no longo prazo, né? Então, um aluno a gente teve vários casos assim, alunos que entravam nas turmas, né, mudos, a criança não é muda, né, mas ela tem tantos bloqueios socioemocionais que ela não se sente à vontade de falar em sala. E com um trabalho, né, de acolhimento, etc., ela passou a falar. Então, assim, são indicadores que eu sei que é difícil reportar, né, e mensurar de forma mais ampla. Mas tem um impacto, eu acho, socioemocional na vida desse aluno que, imagina, qualquer impacto na vida de uma criança que antes não tinha autoconfiança de falar em sala de aula e passado, sei lá, 4, 5 meses, ela conseguir fazer isso, né? A gente tinha um trabalho também de entendimento da família, contexto social. Então, quantos alunos a gente não teve que depois mudaram a rotina familiar dentro de casa? Poxa, vamos ler um livro juntos? E aí você estimula o hábito da leitura no contexto familiar também. Então, tem um pouco desse olhar
do que você consegue mudar e que são mudanças que acabam sendo até permanentes ali no ambiente familiar, social, etc. Mas é muito difícil mesmo, assim, educação, principalmente nos anos iniciais, ter esse olhar de longo prazo é difícil, né? Não acho que é impossível, porque eu ainda defendo esse olhar de longo prazo, mas é possível fazer essa medição também, mas sem dúvida nenhuma é complexo. E tem um número mínimo de indicador que é importante? Ah, você fez essa pergunta, é verdade, eu esqueci de responder. Eu acho que você precisa... Bom, como é que a gente enxerga impacto no nosso trabalho? A gente trabalha com 3 dimensões. É alcance, profundidade e durabilidade. E eu acho que esse jeito de olhar impacto, ele pode ser usado em diversos setores dentro do terceiro setor. Por quê? Porque alcance é um indicador que normalmente as organizações mais facilmente conseguem pegar, que é o número de pessoas que você atende, ou que você impacta, ou que você educa, enfim. Mas profundidade e durabilidade profundidade é o quanto que a vida dessa pessoa é transformada, em que medida a vida dessa pessoa é transformada, e durabilidade é o olhar de longo prazo, que eu sei é mais complexo, é mais difícil, poucas organizações conseguem fazer. Mas acho que se uma organização que está começando consegue ter 2 indicadores de alcance, né? O número de pessoas que eu impacto, enfim, o número de atendimentos que eu faço, aí depende da atuação da organização. E 1 ou 2 indicadores de profundidade que começam a levar a organização a conseguir medir o nível de transformação, eu acho que já é um excelente início de trabalho de medição de impacto, né? Então, se eu estou trabalhando com se a educação básica, por exemplo, no alcance eu colocaria o número de crianças que eu atendo, mas em profundidade eu colocaria, por exemplo, a melhora no nível de alfabetização das crianças, número de crianças alfabetizadas, ou, né, pensamento matemático, encontrar algum indicador que traga esse resultado de educação propriamente dito, para além do só atendo X crianças, né? Então, eu acho que essas 2 vertentes aqui são um ótimo início de trabalho e não precisa de muito indicador. Assim, tendo 1 ou 2 já é um bom começo. E aí, como eu falei, tem o olhar de melhoria contínua e você vai agregando mais indicadores ao longo da sua jornada. Mas começar por esse já é um excelente caminho. Já é bem difícil, mas é bem complexo. E na organização, quem que seriam os responsáveis por pensar esses indicadores e coletar essas informações, né, para ter esses relatórios? Ai, Débora, só perguntas polêmicas. Tem muitas organizações que têm uma área, né, de impacto designada para avaliação de impacto. E isso, por um lado, é muito bom, porque tem um guardião da temática. Mas, por outro lado, se o tema da avaliação de impacto, da medição de impacto, não está transversal na organização, é muito difícil fazer esse tema evoluir, né? Porque indicador e dados, ele está o tempo todo na jornada da organização, na jornada do beneficiário, né? Então, o beneficiário entra na organização, você precisa saber sobre ele, né? Para ver se ele está apto, né? Normalmente tem um processo de seleção, a maior parte das organizações tem algum tipo de seleção do beneficiário. Então, aqui você já precisa de dados. Ao longo da tua intervenção, qualquer que seja ela, por tão pontual ou tão longa que ela seja, você também produz dados. Se o beneficiário gostou, se ele terminou, se ele, enfim, como é que ele, né, atuou durante a jornada. E o pós também intervenção. Então, ao longo da jornada, início ao fim, você está produzindo dados. Se essa mentalidade de medição de impacto não tiver em todas essas etapas, fica difícil, em algum lugar vai cair. Por mais que você tenha alguém na organização que defenda isso, que seja o guardião, a área de medição de impacto, isso ajuda, sem dúvida nenhuma, mas se ele não está transversal na organização, se a organização inteira não entende que preciso coletar dados, a importância de coletar, a importância de medir, etc., dificilmente essa área vai conseguir fazer milagre aqui sozinha, né? Então tem que ter, sim, um trabalho cultural, né, de realmente falar sobre dados e impacto o tempo todo, né? E isso é muito difícil de fazer porque é, de fato, um alinhamento cultural que a organização precisa ter. Não é só a liderança da organização, é realmente todo mundo ter esse entendimento, né? É bem difícil. É porque o dia a dia, às vezes, nos atropela com as coisas que a gente precisa realizar, né? Depois eu vejo isso, né?
Mas tem organizações que contratam consultorias para fazer a medição, esse trabalho de medição de impacto, né? Isso. Também é um bom exercício ter apoio externo? Ah, sem dúvida. E a gente gosta muito disso também. Assim, a gente já teve parceiros que fizeram avaliações de impacto pela Generation. Tem um valor adicionado, principalmente percebido por outras organizações filantrópicas, que é a avaliação externa, né? A avaliação de um terceiro. Porque uma coisa é eu dizer que eu produzo aquele impacto. E por mais que você, né, seja ética o suficiente de falar, ó, eu vou reportar a realidade, é sempre outro valor quando um terceiro fala, não, realmente você faz esse trabalho e você tem esse impacto. Então, tem um valor muito grande de ter um terceiro avaliando e te trazendo esse resultado. Então, sem dúvida nenhuma, tem o seu valor, mas eu diria que isso não substitui o trabalho duro, diário, do dia a dia, de você fazer a organização inteira coletar dados e trazer essa avaliação de impacto. Porque por mais que você traga um terceiro para fazer isso, o trabalho de coletar os dados, ele continua sendo necessário, né? E se você vai para uma organização que não tem nada e um terceiro vem, ele também não consegue fazer milagre, né? Então, tem que ter algum trabalho de avaliação de impacto interno até para esse terceiro poder fazer uma análise adequada, né? Então, assim, não tem como, acho que não tem muito como fugir. O terceiro ajuda, o externo ajuda, mas acho que tem que ter um trabalho interno da organização. Antes da gente contratar alguém, a tecnologia que está por aí pode ajudar a gente? Nossa, pode ajudar muito, assim, eu vejo organizações, acho que as ferramentas de comunicação que a gente tem hoje em dia facilitam absurdamente, né, a coleta de dados. Então, o WhatsApp é uma ferramenta absolutamente difundida hoje em dia, né, smartphones no geral, né, e isso ajuda muito, né, nas nossas coletas de dados, a gente usa o WhatsApp, né, alguns anos atrás era o e-mail, a gente ainda tem o e-mail, né, mas antes era, né, primordialmente via e-mail. E com o WhatsApp agora as coisas facilitam muito e tem tecnologias que você consegue né, programar um bot que faz essas perguntas de forma automática, não precisa ter uma pessoa manualmente fazendo as perguntas via WhatsApp para os nossos beneficiários, né? Então tem formas hoje muito mais rápidas e práticas de você fazer essa coleta de dados. O que eu acho que é bem difícil, e aí que mora a complexidade de coleta de dados para avaliação de impacto, é você ter esse contato com o teu beneficiário, né? Então, principalmente olhando para longo prazo, pensa, eu tenho ex-alunos que fizeram o nosso programa em 2019, né? Uma das primeiras turmas da Generation foi em 2019. Eu até tenho no cadastro lá, quando ele se inscreveu, o e-mail e o telefone. Mas quantas pessoas já não mudaram de, né, e-mail e telefone, né, ao longo de 6 anos, né? Muitas. Então, você ter esse trabalho de estar próximo do seu beneficiário, do seu ex-aluno, é super complexo, né? Manter uma base atualizada de contatos é super difícil, né? E fazer com que ele responda às suas pesquisas, né, para você fazer esse monitoramento de impacto, é super complexo. Então, a gente vem tentando, né, e como eu falei, a jornada não tem fim, a gente está longe de estar no estado da arte, mas a gente vem testando, né, formas de manter o contato, de manter proximidade, de manter a nossa base de contatos atualizada, porque sem isso a gente não perde contato e aí não sabe nunca mais o que aconteceu com a pessoa, né? Então, esse é um desafio. Sem dúvida nenhuma, a tecnologia ajuda, mas tem um componente de estar próximo que a tecnologia ajuda, mas é isso. Se não há um trabalho intencional da organização, não há tecnologia que também faça milagre nisso. Você falou de cadastro, de relacionamento com o beneficiário, e aí me vem também a Lei Geral de Proteção de Dados. A organização tem de ter um cuidado muito especial com essa lei, certo? Certo, tem. Que a gente conseguiu uma assessoria, né, de advogados, graças a Deus, pro bono,
para ajudar a gente a construir a nossa política de dados. Isso é importante. Acho que à medida em que a organização vai amadurecendo e vai lidando com um número, uma quantidade de dados maior, e principalmente dados mais sensíveis, é super importante ter um olhar para a proteção de dados também. Eu diria que é difícil para uma organização começando ter esse olhar, né? Mas acho que tem formas simples ali de proteção, senhas em documentos, em arquivos importantes e tudo mais, que, óbvio, não é o estado da arte, como eu falo, mas é alguma coisa, né? E acho que ter algum tipo de atenção e cuidado com relação aos dados dos seus beneficiários é importante também, sem dúvida. E isso faz parte do DI, né, do desenvolvimento institucional, que a gente sempre defende aqui no Conecta Terceiro Setor, que é necessário para uma organização, seja o porte que ela tenha, né? Então, tem de estar no planejamento do gestor ali do começo ao fim. Exato. Né? Vamos falar sobre ROI. O que é essa sigla, por favor? O ROI é o retorno sobre investimento, né? A gente, na Generation, tem esse olhar também, porque a gente entende e quer saber, na verdade, né? Que, como eu falei, o ROI ajuda... O ROI, assim como a medição de impacto, serve para reporte, mas ela é interno também. Ou seja, a gente, enquanto organização, quer saber se o quanto a gente investe, né? O custo do nosso trabalho, se ele tem algum retorno, né? E quando a gente fala de uma organização da sociedade civil, diferentemente de uma empresa privada, quando a gente olha para o nosso mundo, que tipo de retorno para a sociedade que a gente entrega, né? Então, aqui o nosso olhar de retorno, ele é mais amplo e, cá entre nós, muito mais legal, porque é o retorno para a sociedade como um todo, né? Então, quando a gente fala sobre retorno aqui na Generation, eu olho para o meu custo, então temos um olhar para ter um custo controlado, né, e fazemos iniciativas para controle de custos, mas temos um olhar para o retorno. O que é retorno para a gente, né? Então, uma das formas que a forma mais simples que a gente encontrou quando a gente começou esse trabalho de olhar para retorno, para ROI, é o retorno de renda, né, que esse aluno gera. Então, do ponto de vista de investimento social, o meu investidor, o meu financiador, ele investe no meu programa, paga um determinado valor para atender um número de pessoas, e eu devolvo para ele o meu retorno a dizer, olha, desse número de pessoas, um percentual alto, que é o meu indicador, né, a minha meta, conseguiu um emprego. Esses que conseguiram um emprego nesse nível de renda. Então, portanto, em 2 a 4 meses de renda, de salário desses alunos, paga-se o custo do programa, né? Então, para a gente, esse olhar, o nosso primeiro olhar é para o nível de renda que o jovem gera. Então, a gente mensura e fala que, óbvio, depende do programa, depende do setor onde a pessoa é empregada, porque a gente tem programas em diversos setores, mas a gente tem ali um nível, um range, perdi a palavra em português agora, mas de 2 a 4, 5 meses de salário, paga-se o investimento desse aluno. Então, quando a gente olha para retorno de sociedade, me parece um custo baixo você dizer que ele custa 4, 5 meses do salário dele, né? E a partir do 5º, 6º mês, ele já está gerando em renda e, consequentemente, em consumo no mundo, né, em produção econômica, social, etc., já positivamente, né, frente aos custos que teve para formar essa pessoa. Então, essa é uma primeira visão. Uma segunda visão, um pouco mais madura e certamente complexa, se a maior parte dos meus alunos, né, antes de passar pelo meu programa, eram beneficiários de programas do governo, a partir do momento em que ele consegue um emprego e começa a ascender economicamente e socialmente, ele deixa de ser um gasto para o governo, né? O governo passa a ter uma economia de orçamento e investimentos sociais, porque essa pessoa deixou de receber benefícios do governo, seja Bolsa Família, quaisquer outros benefícios, são inúmeras políticas públicas de apoio a pessoas que têm necessidade. Então, tem um olhar também para retorno, pensando nesse nível mais amplo de sociedade, que a gente está aliviando o orçamento do governo
quando esse aluno consegue um emprego e começa a conseguir se manter e manter os seus próximos, né, seus familiares. Então, tem um olhar para retorno ali também, que é muito, muito mais complexo e a gente não está nesse patamar ainda, mas a gente começou a conseguir começar a falar disso internamente para além só do nível de renda, na geração de renda que a gente tem, né, nos nossos alunos. André, eu vou fazer uma pergunta boba agora. Mas não existe pergunta boba. Não, mas Essa talvez a minha filosofia. porque você fala assim, a gente investe X e depois de 5, 6 meses o aluno paga esse investimento. O que significa esse verbo pagar esse investimento? O aluno não paga, né? Ele, obviamente, ele faz tudo isso de forma gratuita, mas eu digo, a gente, enquanto sociedade, começa a ter retorno do investimento que a gente, enquanto sociedade, fez para esse aluno, né? Então, pensando, obviamente, da ótica de um investidor mesmo, um doador doou para a Generation para a gente fazer o nosso programa. Então, ele doou um valor para a formação desse aluno, então isso tem um custo. Quando ele se emprega, ele passa a receber um salário e em 2 a 4, 5 meses desse salário, ele já produziu em número de salários, em valor de salário, mais do que o custo que ele teve para esse investidor filantrópico, né? Então, com o olhar do investidor filantrópico, é essa lógica que ele quer, né? Poxa, eu pago por esse programa, mas qual que é o retorno? A gente tem feito essa medição pela renda, pelo salário do aluno. Então, eu falo para o meu doador, olha, você vai fazer esse investimento de X mil reais, mas esse aluno, em 5 meses, já vai ter feito esses X mil reais em salário para a família dele. E para o investidor filantrópico que quer ver esse impacto social na ponta, na família, nas pessoas, é isso que brilha os olhos, né, do investidor, de falar, nossa, então o investimento que eu estou fazendo na sociedade, em alguém, numa formação, ele se paga em salários, né, em realmente produção econômica e social. Porque uma das coisas mais legais que a gente vê na Generation a gente faz uma pesquisa de ex-alunos, né? Aí nessa pesquisa a gente vê percentual de alunos que continuam empregado, percentual de alunos que é promovido, e isso é um olhar de longo prazo. Então, é o meu aluno de 2, 3, 4, 5 anos de formado. Uma das coisas mais legais que a gente vê na pesquisa, Débora, é eles falando, eu consegui comprar uma casa para minha família. Hoje eu sustento a minha família, então não só pago minhas contas, mas sustento parte da minha família ou sustento minha família inteira. Eu melhorei a minha moradia, eu comecei a fazer investimentos de saúde, né? Pagar um plano de saúde para a mãe, para os filhos, ou eu tenho um plano de saúde em função do emprego. Eu consegui continuar estudando, fazer um ensino superior, né? Muitos alunos nossos não têm ensino superior, então eles fazem nosso programa, se empregam e depois conseguem daí, né, fazer um curso de ensino superior. Então você vê o quanto o emprego e, no limite, a renda tem impactos em outras esferas ali da vida, né? E isso é um retorno para a sociedade enorme, né? Então eu fico pensando, para nós, enquanto sociedade civil, ter um olhar para retorno, ou fazer começar uma análise de retorno, é importante, óbvio, para a gente entender, enquanto organização, se está fazendo sentido a gente, né, fazer todo o trabalho que a gente faz, se tem retorno. Para o investidor, para o doador, o financiador, o investidor, o nome que você quiser usar, se o recurso que ele está investindo, se está tendo algum retorno para a sociedade enquanto missão, mas também pensando a gente enquanto sociedade civil, o próprio governo que tem esse olhar, né, de querer melhorar a qualidade de vida da população a quem ele serve, a gente tem esse olhar de retorno também, né? Eu invisto num programa ou numa formação. Quantos programas de formação o próprio governo não tem também, né? E o quanto isso retorna para a sociedade, em economia, em geração de economia, geração de consumo, né? Então, os nossos alunos consomem, né? Quando tem uma renda, eles passam a conseguir poupar, se preparar para o futuro. E aí entra esse negócio, né? De comprar casa, comprar um carro, investir em educação. Então, reverbera, né? O impacto para além disso. Então, é complexo e não é fácil fazer esse cálculo do retorno. Então, por isso que eu falei, quando a gente começou, era só a questão do salário.
mas dá para fazer um retorno até mais amplo, pensando no consumo que ele gera, né, ao redor dele, na criação de emprego que um consumo maior também gera, e nos benefícios de governo que ele deixa de acessar e dando a chance para outras pessoas até mais vulneráveis acessarem, né? Então, eu acho que tem um efeito cascata, né? Que é muito legal desse impacto e que pode conseguir ser capturado por uma análise de ROI, né? De retorno. Mas o ROI, ele é um segundo passo, né? É importante que para chegar nesse ponto, a organização, o movimento, o coletivo, enfim, dê os primeiros passos ali com os indicadores, os marcos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a gente tem que ter, acho que diria é o primeiro passo, o outro seria o segundo, né? Tem que ter um trabalho de indicador. Eu trabalhei com uma organização uns anos atrás, porque é isso, né? A gente começou a dar aulas para outras organizações, né? De avaliação de impacto. Por isso que eu gosto muito desse tema, a gente tem falado muito cada vez mais. Mas as organizações viram e mexem e falam, mas vocês na Generation já estão, né, sei lá, avançados, né? A gente nunca vai conseguir chegar no nível de vocês. E eu sempre gosto de dar exemplo dessa organização que eu trabalhei uns anos atrás. Eu não vou lembrar o nome da organização mais, mas era uma organização que formava atletas para natação. Em alguma comunidade periférica, se não me engano, de São Paulo, ou da Grande São Paulo. E a líder da organização, primeiro que ela não tinha um escritório, era na casa dela, e a forma como ela guardava os indicadores era num caderninho. E um caderninho, assim, super simples. Mas, ao mesmo tempo, você podia perguntar qualquer coisa para ela e ela tinha o dado na mão. Ela ia lá no caderninho dela, folhava, encontrava o indicador e falava, então assim, quantos jovens você levou para competições de natação? Ela tinha lá o dado. Quantos deles ganharam? Ela tinha lá o dado. Então, assim, ter esse acompanhamento, óbvio que quanto mais maduro você vai ficando mais sofisticado e conseguindo ter sistemas mais robustos e ser mais eficiente. Mas começar essa jornada, assim, tendo muita vontade, né, intenção, um caderno e um papel já funciona, já dá para ter algum tipo de sistema, né? A gente pensa num sistema de indicadores como algo complexo e tecnológico, quando na realidade dá para começar pequeno e manual, ou ainda, né, num pedaço de papel de pão, eu brinco, né? E acho que querer medir o impacto é metade da jornada, né? Mas, assim, precisa fazer, precisa começar. Precisa começar a dar o primeiro passo, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre esse seu curso aí que você fala de medição. O que você ensina nesse curso? Porque já vou fazer um pedido aqui também para que você venha dar aula aqui para a Escola Aberta do Terceiro Setor. Fico super associação. E a gente começou, foi muito engraçado, né? A gente não a gente não planejou, então vamos começar a dar aula de medição de impacto. Mas eu apoio um programa esses programas de apoio e formação de ONGs, né? E a organização que faz a formação compartilhou, as organizações têm muito um desejo ou uma vontade de aprender mais sobre indicadores, sobre medição. Aí eu falei, poxa, assim, a gente tem aqui, mas eu não tenho uma aula preparada, mas posso compartilhar como que a gente faz, né? E começou assim, então. Então eu venho aqui para contar. Aí eu fiz essa aula e eles adoraram. E aí foi evoluindo, eu fui dando aula para diferentes programas ali que essa organização lidera, né? E aí evoluiu a ponto da gente, inclusive, conseguir fazer um workshopzinho mão na massa, porque eu acho fantástico. Porque mais legal do que ficar me ouvindo, né? Blá, 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 sobre indicador, de fato as organizações conseguirem colocar a mão na massa, né? Acho que essa é a parte, para mim, aprendizado acontece quando você, de fato, põe em prática, né? Óbvio, ouvir é super legal, estudar e etc., né, ampliar conhecimento é super importante, mas nada como colocar a mão na massa. E aí a gente fez uma versão da aula, né, com esse workshop. E a ideia né, a partir dessa metodologia que eu comentei do alcance, profundidade e durabilidade, essa visão com relação ao impacto,
entendendo que precisa haver, né, medição nessas 3 dimensões, a gente faz um workshop mão na massa para a organização pensar o que é alcance para ela, o que é profundidade para ela e o que é durabilidade para ela. Tendo um olhar para, nossa, estado da arte, quando eu, né, tiver condições, equipe, recurso, etc., o que eu quero, mas principalmente o primeiro passo. Poxa, com o que eu tenho, com as limitações de, né, grana, equipe, tempo, etc., o que é possível fazer, né? E aí a gente já conseguir ter um desenho, ainda que inicial, ainda que rudimentar, mas ser essa primeira etapa, primeiro passo da jornada para as organizações pensarem, então alcance para mim é isso, profundidade é isso, né? Qual que é a transformação que eu quero causar? E a gente começa a ter discussões super ricas com organizações que não tem nada a ver com o que eu enquanto Generation, faço, mas a gente vê o quanto essa visão para o impacto pode, de fato, ajudar as organizações a se organizarem, a terem algum tipo de indicador, quando às vezes elas falam, eu não tenho nenhum. Não, calma, alguma coisa você tem. Eu tenho certeza. Vamos lá. Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? E aí a própria organização se descobre enquanto coletora de dados e de indicadores. Sem ela saber direito, ela já tem. Então, essa jornada é super rica, eu adoro, a gente já fez várias aulas, eu fico super à disposição. Não, convite feito em público e convite aceito em público também. E essa captação de informações no trabalho do dia a dia pode ajudar a captação de recursos? Nossa, absurdamente. Como? Porque a partir do momento em que você tem mais informações sobre, né, a sua atuação, o seu trabalho, melhor você informa o seu doador. E se tem uma coisa que o doador, o investidor, quer, é informação, é dados, né? Então, ainda que o seu resultado não esteja ali no patamar que você gostaria, o fato de você ter dados, indicadores e você estar buscando responder a essas perguntas, eu acho que faz muita diferença para o doador confiar no seu trabalho, né? Então, indicadores geram confiança na relação entre doador e doado, né? Então, eu dizer, olha, um dos grandes desafios que a Generation passou nos últimos anos foi a gente muito focado em programas de formação de tecnologia e o setor de tecnologia deu uma caída. Então, a gente procurou estar muito próximo dos nossos apoiadores de dizer, olha, estamos com um desafio, né? A empregabilidade na área de tecnologia tem mais desafios hoje em dia do que 2019, 2020 era, mas aqui estão os dados. E aí a gente tem todos os dados de dizer, olha, esse aluno está aqui, ele demorou esse tanto para conseguir emprego, a gente entende qual foi a dificuldade que ele teve para conseguir o emprego, quando ele conseguiu foi esse emprego. Então, a gente é muito munido de muita informação para conseguir tentar responder algumas desses desafios, né? E eu acho que isso gera no doador, eu não posso falar por eles, mas a gente tem uma relação muito, muito próxima com os nossos doadores, investidores sociais, etc. E eles entendem o esforço que a gente faz e passam a ter um pouco mais de empatia pelo desafio do nosso trabalho à medida em que você vai compartilhando com eles esses dados, os indicadores e os desafios, né? Então, eu acho que além de gerar essa confiança, gera também essa empatia por entender mais profundamente os desafios que a gente tem. Mas sem dúvida nenhuma ajuda muito na captação, porque é isso, você fala, o que você investir aqui no meu trabalho, eu consigo te reportar aqui, 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 aqui. Então, esse reporte é super chave para o doador ter um entendimento do que está acontecendo com o recurso que ele investiu, né? Além de ajudar na confiança, a transparência do trabalho também mostrado. E na sua opinião, de quanto em quanto tempo que a organização ela pode fazer essa apresentação para o doador? Eu vou de novo responder uma resposta não popular, que depende. Mas, assim, eu acho que o relacionamento com um doador ou com um investidor, ele é muito personalizado. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que você precisa conhecer e entender o seu parceiro
para juntos decidirem a melhor forma. Então, a gente tem parceiros que estão ok em receber um relatório por ano. Então, a gente não tem contato com ele prefere não ter. Às vezes, o investidor tem muitos, né, gerencia muitos projetos e não tem tempo para olhar todos eles numa periodicidade. Mas ele fica feliz com um relatório aprofundado anual. Assim como eu tenho parceiros que têm uma forma de atuar muito próxima dos projetos que ele investe, que uma vez a cada 2 semanas faz uma reunião comigo. Porque ele quer saber, ele acompanha, e esse investidor, esse tipo de investidor, normalmente não é só o investidor que quer reporte, ele quer ajudar, né? Isso que é legal também, esses que são bem próximos, óbvio, dá um trabalho do ponto de vista que a gente tem que reportar, cada 2 semanas isso tem um trabalho por trás, mas normalmente são investidores também que, ao estar muito próximo e ao saber dos desafios, se colocam para tentar ajudar também. Tá difícil isso aqui? Peraí, deixa eu ver se aqui, né, eu consigo ter algum contato, conectar alguma coisa e consigo ajudar de alguma maneira. Então, óbvio, dei os 2 exemplos do extremo, né, mas tem exemplos ali no meio do caminho de todos os modelos, formatos, reunião, material. A gente faz eventos presenciais, convida esses parceiros para estar, então é muito legal ter essa proximidade ou oferecer essa proximidade caso o investidor queira estar próximo. Mas é muito ouvir, né, ter uma escuta ativa e entender o parceiro e ver o que faz sentido para eles e, óbvio, o que faz sentido para você também, né? Então, eu acho que tem essa relação investidor e projeto e programas que é um pouco um encontro de almas, também poético e profundo, mas eu acho que é um pouco isso, sabe? Um encontro de culturas e de, né, formas que você acredita que tem que ser o mundo. E acho que você encontrar o seu doador, o seu investidor, é um pouco esse encontro de almas, é você encontrar aquele investidor que acredita na forma como você executa o seu trabalho. E aí, consequentemente, encontrar a melhor forma de reporte, de contato e de relacionamento acaba sendo quase que natural, sabe? E na minha cabeça, os relacionamentos mais complexos de doador com projeto, investidor com investido, são quando, de largada, você já sabe que não tem muita sinergia ali na forma de pensar. E aí, tudo fica meio quadrado, sabe? A forma de executar é quadrada para ambos os lados, a forma de reporte é quadrada para ambos os lados. Então, tem um pouco de casamento ali, de você encontrar o parceiro ideal. Tem parceiro que não é para você. E tem parceiro que tem a sua cara. Então, enquanto organização social, você tem que ir atrás do parceiro que tem a sua cara, porque essas vão ser as melhores parcerias, as mais fáceis, as mais legais, as que vão gerar maior impacto. É quando você encontra o parceiro que tem a sua cara. Muito bom, muito bom. Um recado para o captador, para a captadora de recursos, né? Exatamente. Mas até chegar nesse nível, né, de detalhe da formatação de um documento por si só, você acredita que apresentar as informações via redes sociais, via sites, já ajuda também? Eu acho que sim, né? Eu falo na Dinâmica que a gente precisa trabalhar a nossa imagem, né? A nossa reputação, né? A nossa credibilidade. Isso importa muito, né? Num mundo cada vez mais, né, conectado que a gente vive, você controlar a narrativa do que é dito sobre você é super difícil, né? Então, quanto mais você dizer o que você faz, ajuda a controlar um pouco essa narrativa. Você não vai conseguir controlar o que os outros falam de você. Vai ter gente falando mal, vai ter gente falando bem, e isso é parte da vida, né? Mas acho que você não falar sobre você, você perde a chance de mostrar o seu lado do jogo, né? Mostrar a forma como você acredita, né? Então, tem que falar assim. E acho que isso a gente ainda está navegando, tentando encontrar a nossa forma de falar sobre a gente da melhor maneira possível. Acho que a gente está longe ainda de ser referência nesse sentido. Mas a gente tem tentado falar cada vez mais. Então, essa questão do olhar para longo prazo é algo que a gente defende muito e a gente entende que precisa ser mais defendido no terceiro setor e principalmente no olhar dos investidores filantrópicos. Precisa ter esse olhar de longo prazo, precisa ter investimento para avaliação de impacto de longo prazo. Então, a gente começa a defender isso de forma mais pública, né? Nos últimos 2 anos, mais ou menos, a gente vem falando isso de forma mais pública.
né? Porque isso ajuda não só a gente a fazer um trabalho até de advocacy mesmo dentro do setor em prol do impacto de longo prazo, mas ajuda também a gente a explicar quem somos, né? E divulgar melhor o nosso trabalho, por que que a gente faz o que a gente faz, por que que a gente monitora impacto de longo prazo, por que que eu vou atrás do meu ex-aluno que está há 5 anos de formado, eu quero saber onde ele está. Então, isso obviamente ajuda a criar, né, uma reputação e melhora a nossa credibilidade, mas isso tem um olhar de advocacy para o setor também, que quanto mais organizações tiverem esse olhar para longo prazo, melhor, né? E obviamente ajuda na captação também, né? Você, né, fala, você estar, né, nas redes sociais, eventos, etc. Ajuda também para investidores estarem, né, cientes do que você faz, né, e conhecer melhor o seu trabalho. Então, isso também ajuda, né? Até porque é possível captar só para fazer avaliação de impacto. Exatamente. Tem muitas não, mas tem algumas organizações no mundo e no Brasil que são preocupadas com a avaliação de impacto e que têm recursos disponíveis para avaliação de impacto, né? A gente tem alguns parceiros, tanto no Brasil quanto fora, que topam fazer esse investimento para avaliação de impacto. Óbvio que aquela conversa que a gente falou no início, né? Não dá para ter esse recurso para avaliação de impacto se você não mede nada dentro de casa. Então, tem que ter algum tipo de investimento prévio, né? Estruturas internas de coleta de dados e medição de impacto própria, para você ter algum alicerce, alguma base para depois pedir recursos para melhorar essa base, né? Acho que eu acho que é bem difícil de encontrar. Eu, pelo menos, nunca vi recursos para, você não tem nada e aqui tá um recurso para você construir do zero. Esse recurso eu nunca vi. Eu só vejo recursos para realmente organizações que já começaram e querem aprimorar, melhorar os sistemas de avaliação que tem, né? Mas acho que precisa fazer uma lição de casa primeiro, para depois acessar esse recurso, mas tem. É possível. Eu queria super agradecer o convite, foi um prazer poder compartilhar mais com todo mundo, com quem está em casa, sobre medição de impacto. Se eu conseguir desmistificar um pouquinho o que é a avaliação de impacto e tentar convidar, né, quem está assistindo a começar, né, um trabalho de medição, por mais pequeno e simples que seja, já é muita coisa, né? A gente hoje tem uma deficiência muito grande enquanto setor, e aqui eu posso falar porque acho que eu faço parte desse setor, eu acho que a gente tem uma deficiência muito grande de dados, de avaliação. Então, se você está pensando nisso, se você coloca em prática no início você já está anos-luz à frente da grande maioria das organizações. Então, acho que a gente tem que começar de algum lugar. Então, se eu conseguir quebrar um pouquinho desse paradigma de que é impossível, ou de que precisa ter muito dinheiro, etc. E se eu conseguir trazer luz, visibilidade, importância para esse tema, eu já saio daqui super, super feliz e fico super à disposição. Convido todo mundo a conhecer um pouco mais do trabalho da Generation, mas também fico super à disposição a falar sobre esse assunto cada vez mais. Fico disponível para as aulas da Escola Aberta. É um prazer estar aqui. Super obrigada pelo convite. Né? Muito bom. Convite feito, convite aceito. Em público teremos em breve, então, um curso sobre medição de impacto. Aguarde. Andréa, obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. E obrigada a você também pela companhia desde o começo até agora. Tenho certeza que nós aprendemos muito com a Andréa sobre o assunto que a gente tratou hoje. Então, mais uma vez, compartilhe esse vídeo, salve aí o sininho, enfim, compartilhe com várias pessoas para que a gente possa ampliar cada vez mais as informações e a valorização do terceiro setor no nosso país. Lembrando sempre que o terceiro setor são aquelas pessoas que trabalham diariamente para a construção de uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais solidária. Muito obrigada e até a próxima entrevista.